Chegou a gasolina Dura Mais, a primeira eco aditivada do Brasil com até 50% menos poluição e a única com até 10% mais rendimento. Mais autonomia para o seu carro, mais economia para você. Dura Mais, única que rende até 10% mais. Só nos postos Deslube. Só na Jogo de Ouro, apenas com seu depósito, você pode realizar o sonho de ter uma BMW e concorrer a mais de 50 mil reais em prêmios totalmente de graça. O sorteio dessa nave será realizado no dia 17 de agosto, pela Loteria Federal. E além disso, você ainda pode conquistar os prêmios do ranking. Então não perde tempo, faz o teu depósito e vem acelerar tua sorte. Corais é que existe um grupo de tricolores contra a SAF. Inclusive, Diego Gondim está repercutindo no seu cast coral. Bom dia. Bom dia, Jorge. Bom dia aos ouvintes aí do Momento Esportivo. Estamos aqui à disposição, Jorge. Rapaz, primeiro vamos falar dessa eliminação ontem do Santa Cruz. Esbarrou na estrutura maior do Esporte Clube do Recife, porque o bom trabalho foi realizado, não é verdade? Pois é, Jorge. O Santa Cruz, mesmo com todas essas dificuldades que vem encontrando, né? Principalmente no seu departamento de futebol profissional, no futebol no geral, né? O Santa Cruz, da divisão de base, ainda assim, com todas essas dificuldades, consegue fazer times aí frente para enfrentar Náutico, para enfrentar o Sport, para enfrentar o Retrô, que tem uma condição muito melhor de divisão de base, né? Pra você ter ideia, todos esses três clubes que a gente falou aí tem centro de treinamento, tem uma estrutura minimamente organizada, e o Santa Cruz em 110 anos, até que a gente fica até assustador, né, o que a gente vai falar, já. O Santa Cruz em 110 anos não teve sequer um presidente que fizesse um centro de treinamento à altura do clube. Então, assim, os resultados, mesmo assim, ainda vêm, né? O Santa Cruz ainda consegue revelar alguns atletas. Por exemplo, Jorge, nesse atual time sub-20 do Santa Cruz, que foi eliminado pelo Sport no último domingo ontem, tem alguns jogadores que podem sim ir para o elenco profissional no próximo ano. A gente vai elencar alguns aqui, né? Tem o Vinícius, que é o atacante, o Túlio, o Maicon, volante, né? Que é o Micael Maicon, o Pedro também, que é o volante também. Então, assim, Jorge, tem alguns jogadores interessantes. Imagina se o Santa Cruz tivesse uma condição boa, tivesse uma estrutura boa. Então, assim, o resultado, ele foi ontem assustador pelo placar, perder um clássico por 3-0, mas todo mundo sabe, Jorge, que num contexto geral, o Santa Cruz chegou longe demais. Eu acho que o Tricolor foi até onde pôde. Com pouca estrutura, você sabe que o Fernando Nunes faz um trabalho extraordinário, tentando restaurar a concentração, trazendo jogadores agora do exterior no intercâmbio firmado. Eu acho que o Tricolor chegou ao seu limite. Exato, e vale salientar, Jorge, que o Santa Cruz é o último vice-campeão, né? O Santa Cruz no ano passado perdeu a decisão nos pênaltis para o Retrô. Ou seja, ano passado foi vice-campeão e esse ano chegou na semifinal e saiu para o Sport. É um resultado normal, é um clássico, o Sport com uma estrutura melhor. Então, assim, isso mostra, né, o peso do Santa Cruz, isso mostra o peso da camisa do Santa, que se for investido melhor, o Santa Cruz chega assim a conquistar títulos e até revelar mais jogadores, Jorge. Mas mudando de assunto, como é que você descobriu que existe um grupo de tricolores contra a SAF, inclusive ex-presidentes, pois não? Jorge, vale salientar o torcedor do Santa Cruz aí, né, que está me ouvindo, adiciona, né, o cast coral, tanto no Instagram quanto no Twitter e no YouTube. A gente faz resenhas diariamente, cast coral, YouTube, Instagram, e Twitter você vai encontrar nas nossas redes sociais. Pois é, Jorge, o assunto SAF, né, ele não é bem aceito no Santa Cruz, não é pela torcida, é por alguns ex-presidentes e alguns diretores. Por quê, Jorge? Porque esse assunto SAF, Jorge, tem alguns que não gostam, que não apoiam, e pode ser o investidor que for. E a gente tomou conhecimento que, primeiro a gente vai dizer o seguinte, Jorge, o Conselho Deliberativo do Santa Cruz hoje, ele é um conselho misto. O que é o conselho misto para o torcedor entender? É um conselho deliberativo que é formado pela maioria dos grupos políticos do Santa.
Então, assim, no Conselho Deliberativo do Santa Cruz hoje, 80% desse conselho, ele é formado por indicação de ex-presidentes. Pelos últimos ex-presidentes do Santa ao longo dos 40 anos, pela maioria desses ex-presidentes. E a gente tomou conhecimento que alguns desses conselheiros, caso esse assunto SAF vá para o conselho, alguns desses conselheiros vão votar contra. Então, assim, a gente divulgou em primeira mão e aí a torcida tem que estar ciente. Agora, o seguinte, Jorge, teve uma última AGE em 2022, feita pelo ex-presidente Antônio Luiz Neto, que dá poder ao presidente do executivo, né, ele assinar a SAF sem passar pelos sócios e pelo Conselho Deliberativo. Uma coisa que eu acho errado, tá, Jorge? Isso aí tem que passar pelo sócio, o associado, que é o patrimônio do clube, ele tem que saber cláusulas de contrato, como vai ser investido. Hoje Bruno Rodrigues tem poderes dados por aquela Assembleia Geral realizada na gestão de Antônio Luiz Neto para fechar sozinho a SAF, mas ele já declarou que vai levar ao plenário do Conselho Deliberativo. Exatamente, e ele está correto, Jorge. Isso tem que passar pelo Conselho Deliberativo e pelo associado principalmente, porque isso é um assunto complexo e tem que ser divulgado cláusulas, como vai ser esse aporte financeiro, vai pagar as dívidas do Santa Cruz ou não, que hoje na RJ é em torno de 250 milhões de reais. Então, assim, o torcedor tem que saber tudo que está acontecendo. Mas, na última AGE, feita pelo ex-presidente Antônio Luiz Neto, dá poder a Bruno Rodrigues, ou se fosse outro presidente qualquer do Executivo, assinar a SAF sem passar por esses dois poderes, Conselho Deliberativo e associado, Jorge. Você divulgou no seu cast coral quem é que está liderando os nomes das pessoas que lideram esse movimento contra a SAF, ô Diego? Não, Jorge, a gente não divulgou nomes, Jorge, porque são muitos nomes, né, Jorge? A gente só teve informação que alguns ex-presidentes são contra e esses ex-presidentes têm indicado no Conselho Deliberativo e já estão autorizados a votarem contra. A gente já deixou o alerta para o torcedor, que é muito importante também, Jorge. O torcedor, quando isso for passar pelo Conselho Deliberativo, o torcedor se fazer presente na sede do clube. Porque hoje o Santa Cruz está na UTI, Jorge. Está na UTI hoje. E só tem um remédio para salvar o Santa Cruz. Se chama SAF. Uma SAF bem feita, uma SAF organizada, Jorge. Você diria, pela experiência que você tem aí dentro dos bastidores do Santa Cruz, que a SAF corre risco ao ser levada ao plenário do Deliberativo de ser derrotada? Totalmente, Jorge, totalmente. Até porque, como eu falei, o Conselho Deliberativo do Santa Cruz hoje é um conselho misto. É um conselho formado por 80% de indicados de ex-presidentes. Então, assim, no Conselho Deliberativo do Santa Cruz hoje tem indicações de Antônio Luiz Neto, tem indicações de Joaquim Bezerra, de Albertino dos Anjos, e alguns outros ex-presidentes e alguns outros ex-diretores hoje. Então, assim, a gente não sabe realmente o que é o Conselho Deliberativo do Santa Cruz hoje. Quer dizer que Bruno Rodrigues está numa encruzilhada. Se decidir sozinho pela SAF, há um grupo de tricolores contra essa decisão. E se levar ao Conselho, a SAF pode ser derrotada. Exatamente, Jorge. O desenho é esse aí que você...